E aí, beleza? Ramon Gonçalves aqui, iniciando o curso Pilotando Drones para o Audiovisual da ABC Cursos de Cinema. Eu basicamente venho apresentar aqui o nosso curso juntamente com o Lucas de Paula, o Lucas Rocha, assim também é chamado. E eu vou me guiar muito aqui pelos meus slides, tá? Então acompanha aqui comigo. Me apresentando, eu sou Ramon Gonçalves, eu sou diretor de fotografia, trabalho como cinegrafista em várias produtoras e algumas emissoras também, principalmente emissoras de grande porte. Lucas também, ele vai falar dele também aqui. Então, nesses slides a gente tem informações nossas. Eu vou começar me apresentando, né? Então, eu sou Ramon Gonçalves. Iniciei meus primeiros voos com um amigo que praticava. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Ramon Gonçalves. Iniciei meus primeiros voos com um amigo que praticava aeromodelismo. Ele buscava habilidades para trazer os recursos dessa prática para o audiovisual. Eu acompanhei nessa busca e a praticar também. Quando comecei a pilotar drones com perfil de aeromodelos, os que são completamente montados peça por peça, diferente de hoje, já vendidos prontos para voar. Foi para gerar imagens aéreas que pudessem substituir os voos de helicóptero. Imagens de alto custo, com a ideia de capturar imagens que com helicópteros não são possíveis, né? São imagens, por exemplo, que saem de um ambiente interno de alguma locação e aí promovendo um plano de sequência, expandindo esse quadro e revelando uma localização, uma paisagem, algo muito mais, né, de uma grandeza totalmente diferente onde está localizado aquela locação. Então, com esse tipo de modelos totalmente personalizados, pratiquei até surgir o modelo principalmente da Phantom 3, da DJI, né, o fabricante DJI. A empresa, a partir dessa produção de drones, se solidificou no mercado, passou mais segurança, né, nesses modelos, nesses equipamentos, essa tecnologia e qualidade de imagem. Desde então, minha preferência tem sido DJI, são modelos já qualificados, já homologados por agências, né, tanto agências de aviação brasileira e agências como a Anatel, né, que ela controla a radiofrequências, beleza? Então aqui tem uns modelos exemplares, né, os atuais, na verdade, o Mavic Air 2S eu ainda tenho um modelo desse, que ele já está até descontinuado da DJI, Mavic Air 3, Mavic 3, que é uma linha já mais entre essas linhas são linhas mais populares, tá? Tanto populares quanto médias e grandes produtoras, porém algumas produtoras grandes de cinema e emissoras já optam por drones maiores, que são a linha Spire. A gente já está na Spire 3, porém essa linha Mavic 3 ela atende muito bem, ela tem uma linha Cine Pro, né? Ela atende muito bem, o controle já vem especificado, já vem com uma especificidade de saída HDMI para exibir, para mostrar, para você transferir essas imagens para um monitor ou para um link de vídeo sem fio, por exemplo, para quem faz lives é uma opção muito boa. Não que os outros modelos não façam, mas o controle em si ele é específico com essa saída. Nem todos os controles dos drones têm saída HDMI para esse recurso. Mas a gente já tem outros modelos. É bem provável que quando você estiver assistindo essa aula, você consulte os modelos atuais, porque provavelmente isso aqui já vai ficar descontinuado, tá? Essas opções, mas é uma linha de segmento, tá bom? Eu, por exemplo, já estou no Mavic Air 3S,
que atende muito bem séries, webséries, né? Reality shows, então isso já funciona bastante. Já tem uns recursos bem legais. Outros modelos, né, que o Avata 2, a gente ainda está no Avata 2, Spire 3, que é um bem maior, que faz upgrade de câmeras. Então você tem a opção de gravar em 4, 6, 8K e trocas de lentes também, esse Spire 3. Abaixo do Spire 3 já não tem essas trocas de lentes, mas existem outros recursos, tá? Modelos secundários, na verdade, os modelos secundários são modelos mais abaixo do que eu costumo usar, são os Mavics da linha S, mas consulta aí o teu, se você observa se você está iniciando, embora esse curso ele é um curso básico, mas a gente forma e a gente contribui muito com a narrativa cinematográfica, tá? A gente vai ver isso lá pra frente. Então a gente tem essas opções, Mavic Mini 4, Flip, que é um atualzinho já, e o Neo. São drones de entradas, drones que são já de um custo-benefício, né? De entrada, onde você pode já começar e já gerar alguma imagem, contar uma história. Então são drones que realmente funcionam. E tem outros modelos, né? Modelos que levam câmera de cinema, como esses aqui, né? São drones acoplados de gimbal, que permitem a utilização de câmeras externas, necessitam de mais de um operador normalmente. Isso aqui tem uma especialidade a mais, porém nada muda com relação a uma operação, comandos. Você que opera um Flip, um Neo, são os mesmos comandos, você tem a capacidade de pilotar um desse. Ele só tem uma grandeza diferente e particularmente ele assusta um pouco quando você vai pilotar, mas uma vez que ele está no ar, tem uma certa distância, a operação, a criação de imagem é realmente a mesma. Porém, obviamente, pelo fato dele ser maior, ele é totalmente diferente, por exemplo, de um Avata 2, né? Tanto de abertura de lente quanto de recursos, tá bom? O Avata 2 já é um drone que a gente chama de drone race, é um drone FPV, né? Que você simula que é um ponto de vista e ele tem uma entrega diferente, tá? Basicamente, vocês vão entender isso lá na frente. Bom, entrando agora em legislação e licença, todo drone ele é uma aeronave não tripulada e ele precisa de autorizações de voos. Então, para isso, você precisa ter um planejamento, você precisa de entender também um pouco da legislação. Nem todo voo, não necessariamente você precisa ir ali nas agências que te autorizam a fazer o voo. Por quê, Ramon? Porque assim, existem padrões de voos recreativos, voos profissionais e voos que podem ir além de uma permissão. Quando vai além de uma permissão, tem uma especificidade de emitir uma emissão, tá? Isso eu estou falando de modo bem geral, vou passar isso aqui voando para dar espaço mais para as narrativas. Porque isso aqui também pode atualizar, tá? Isso é certo que pode atualizar, então é de total responsabilidade do piloto de drone estar se atualizando com relação à legislação e licença de voo, tá? Então se atualizem. Eu estou aqui apresentando a Anatel, que é a agência que regula as radiofrequências. Por que radiofrequência? Uma vez que tem trocas de frequências e comunicação entre um rádio controle de um drone para controlar uma aeronave, para controlar um device, você está usando um espaço aéreo, você está usando frequências que podem interferir em ondas de rádios, em ondas de comunicação, que compete à Anatel ela regularizar isso.
Por isso que o seu controle é um radiocontrole que ele precisa estar homologado pela Anatel, o drone também precisa estar homologado. Você comprando um drone normalmente aqui no Brasil, confira se ele tem o selo da Anatel. Se ele tiver o selo da Anatel, ele já está homologado. Se ele não tiver, foi comprado no exterior e você entrou com ele e não licenciou, não homologou, você precisa realizar isso. E é só cadastrar. Se você não é cadastrado, se você é estrangeiro, está buscando licenciar o teu plano de voo, a tua aeronave aqui no Brasil, você precisa ter um cadastro ou alguém que se responsabilize por você para ter um cadastro no gov.br, que é um cadastro do cidadão brasileiro. Então, através desse cadastro, você consegue acessar os sites das agências e confirmar um cadastro e fazer as operações, licenças, cadastramentos, tanto de pessoa física, jurídica, e você pode adicionar várias aeronaves no seu cadastro, beleza? Ou compartilhar um piloto que está prestes a pilotar o teu aparelho, o teu drone, beleza? Isso eu estou usando a nomenclatura drone, tá? Lá na frente também isso vai mudar um pouco, porque eu vou descaracterizar na tua mente o fato do drone na narrativa. Beleza? Então você tem a ANAC, que controla o espaço aéreo, SARPAS e obviamente Força Aérea Brasileira, que é legal ver esse tutorial desse vídeo do YouTube aqui para você se informar. Então, nas outras páginas aqui você vai ver como você tem um layout das páginas para fazer a inserção, a entrada e todo o cadastro, ficar todo regularizado e licenciado para operar qualquer tipo de voo, tá? Dentro de licença, dentro da legislação. Eu falei um pouco lá atrás sobre voos padrões, né? Por exemplo, voos padrões. Você não voa em cima de pessoas. Se você cruzar por cima de pessoas, é acima de 30 metros. Mas normalmente você não sobrevoa por cima de pessoas. Você não sobrevoa acima de 120 metros, porque já são rotas de helicópteros e alguns aviões de pequeno porte, tá? E zonas de aeroportuárias você também não tem autorização para voar. Isso já foge de um espaço e de uma legislação recreativa. Beleza? Então aqui você tem a primeira página da ANAC, onde você pode fazer um cadastro. Você entra com o seu gov.br, tá? E aí você tem o ANAC Cisante, e aqui você está dentro do sistema. Uma vez que você fez o cadastro, você tem como aqui, ó, cadastrar novo drone à direita, tá? Cadastrar novo drone, cadastrar vários drones, cadastro de drone Wizard. Então você tem o menu principal, aqui vai aparecer seu nome, aqui vai aparecer o seu número de cadastro, o número de série do drone que você vai colocar. Aqui está toda a informação, por exemplo, de um drone só meu aqui. Beleza? Então, quando você cadastra o seu drone, essa aqui é a sua certidão de cadastro da aeronave não tripulada. Beleza? Com todos os aqui, nome, seu documento, número do cadastro, número do serial number da aeronave. Aqui você está dentro do SARPAS, que é um outro site, beleza? Que é uma outra organização, que você vem aqui entrar com o seu .gov, que é onde você faz o pedido de autorização especial de voo, beleza? Você seleciona a tua aeronave, confere aqui que ela está ativa, aqui é o número do documento, a aeronave, por exemplo, aqui é do Lucas, beleza? Então, e aqui tem os voos, equipes, compartilhamentos, operadores, você pode compartilhar os operadores. Pausa para espirrar. Beleza. Cortando isso aí. Então aqui você tem você está dentro do SARPAS. Vou espirrar de novo. Muito bom. Maravilha. Pausa para beber uma água também.
Então é isso. Tô dentro do Sarpas. Tô dentro do Sarpas. Entrei no Sarpas, que é um outro sistema. Mas esse é específico para buscar e emitir a autorização de voo. Beleza? Então você tem aeronaves que vocês podem ser compartilhadas. Se você tem um amigo, você tem um parceiro, um sócio, que você tem compartilhamento entre a aeronave, então hoje é possível fazer isso. Se você não tem, você faz a sincronização com o Cisante, que é lá no ANAC Cisante. Primeiro você faz o cadastro e regulariza tudo e cadastra o teu drone no ANAC Cisante. Depois, para pegar a autorização, você vai no Sarpas DCEA, tá? Antigo DCEA, beleza? E aí você tem uma vez que você aperta esse botão aqui, você sincronizar com o Cisante, já vai aparecer tudo, você não precisa fazer um novo cadastro. Ou você vem aqui e cadastra a sua aeronave. Caso contrário, vou seguir. Então aí você tem você tem a página de buscar o passo a passo de emitir uma autorização de voo. Então você vai definir o raio, você vai definir o formato, você vai definir aonde você pretende voar, certo? E logo vai aparecer a região que você realmente não pode voar. Numa zona vermelha, ali vai ter toda a diretriz, tá? Se você tiver dificuldade com isso, você tem links que ensinam a mexer, e dentro do próprio Sarpas também tem um tutorial que ensina você a fazer emitir essa autorização, beleza? Aqui ainda dentro do Sarpas, resumo de uma vez que foi autorizado, você tem o nome da operação foi dado aula, certo? A altura autorizada 100 metros, a altura máxima, beleza? Então é basicamente isso, tá? E o tipo, quando você escolhe o tipo de operação, o tipo de aeronave ali é veloz. Bom, vamos lá, espaço aéreo. Agora a gente começa a adentrar mais na questão do curso, né? E espaço aéreo e orientação espacial. Isso aqui é de suma importância que você tenha um conhecimento de orientação espacial, tá? Uma vez que você decolou com a aeronave, você entende o que tem à sua frente ou a posição do drone, que você nunca pode esquecer. Por mais que você vire, você dê um 360, você dê um 180 no drone, isso tem que estar na tua mente, em que, poxa, uma vez que eu estou vendo uma torre na minha frente, tanto na minha tela no drone quanto visualmente, uma vez que eu dei um giro de 180, agora ele está apontando para trás de mim, mas eu sei que ainda na minha frente, e passou a ser atrás do drone, tem uma torre, agora tem um prédio, é sobre isso, sabe? Você entender cada movimento que ele está fazendo. E durante esse movimento, o que muda nesse espaço aéreo, nessa orientação espacial, tá? Conhecimento de orientação espacial, onde estamos localizados, né? A nossa frente, mesmo não obtendo um visual, onde está localizado as referências principais do bairro. Vamos destrinchar lá na frente, vou mostrar alguns exemplos, mas eu vou falar aqui. Quais são as características do local que você está? Há prédios, torres, morros, árvores, fios, cabos atravessam o espaço aéreo que se pretende voar, região comum de pipas, você está numa comunidade que geralmente é onde ocorre mais números, mais a cultura de pipas, acúmulos de aves, se é um terreno baldio, e ali tem térmicas em que, por exemplo, urubus estão sobrevoando, tem revoadas de pombos ou outras aves, né? Rotas de aviões, helicópteros, tem aeroportos ali, aeroporto clandestino, aeroporto oficial. Como é que funciona isso, tá? Quais outros obstáculos podem surgir? Essa pergunta tem que estar na tua mente sempre. Como prever um pouso de emergência? Aqui a gente tem uma questão de orientação espacial, né? A localização, distância, referência, direção e movimento. Para onde a gente está se deslocando, qual a nossa referência, uma vez que decolamos, outra vez
ou outra vez que deslocamos o drone, fizemos um movimento, você está sempre atualizando ali na tua mente e visualmente, obviamente, a referência. Você nunca pode perder a referência. Você tem que sempre renovar, atualizar a tua referência no momento de deslocamento, tá? Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, um aplicativo que é legal ter e baixar, que é o Flight Radar 24, que ele mostra rotas de aviões, rotas de qualquer aeronave, tá? Uma vez que você está logado, você está com internet, isso aqui funciona super bem, tá? Principalmente zonas que são próximos de aeroporto. Eu digo próximo de aeroporto porque tem zonas próximas de aeroporto, obviamente bastante distante, que você ainda consegue autorização de voo, você consegue realizar um voo de drone. Então é legal você ter isso para você ter uma ideia de rota, porque até mesmo por mais que você esteja distante de um aeroporto, mas ali pode ser rota de uma aeronave. Então é ficar esperto com isso. Riscos, né? Análise de voo. Importante você sempre estar analisando os voos. Sempre fazer um planejamento de voo antes de voar. Nunca discuta um plano de voo durante o voo, né? Se você pretende voar, você já tem em mente do percurso que você vai fazer, você já planejou esse voo. Se você pretende fazer algo diferente, termine a tua rota, termine o teu plano de voo, volte para a base, aterrisse o drone e faça um novo planejamento, beleza? Riscos baixos, né? Voos de contemplação. O que é voo de contemplação? É um voo em que você praticamente não tem obstáculo, ou você sai de uma zona de obstáculo e você faça planos que são ligeiramente de contemplação. São voos mais simples e sem obstáculos, né? Voo que você contempla uma praia, que você contempla uma floresta, e você tem aquele voo que não tem obstáculo nenhum à tua frente, né? Dentro de uma área aberta, sem obstáculos, incluindo decolagem e pouso em superfícies planas e estáveis. O que é um risco alto, né? Áreas com obstáculos. Obstáculos são prédios, árvores, torres, cabos, pipas, possíveis acúmulos de aves no céu, próximo de pessoas, decolagem e pouso em área fechada em plataformas móveis. O que são plataformas móveis? São consideradas plataformas móveis, por exemplo, um pier, em que se você estiver num pier e a maré ela tem a sua enchente, a sua cheia, a sua baixa, esse pier vai se elevar e vai se mover. Obviamente muito lento, mas você entender que aquela plataforma mudou de nível. Um barco, por exemplo, um barco é uma plataforma móvel, tá? Beleza? E todos os voos, na verdade, são de risco, né? Para o bem investido. Então, mas obviamente você tem um risco mais baixo, que são áreas, um prado, um parque, né? Em que tem área aberta. Um campo de futebol, talvez. Assim, na melhor maneira de exemplificar. Rotas urbanas, então você tem aí exemplos de prédios, árvores, né, rotas de aviões. Um exemplo aqui da Presidente Vargas. O que é que você vê aqui, né? Que altura é essa aqui, por exemplo? Isso aqui é mais ou menos uma altura de 60 metros, onde eu estou basicamente na altura de alguns prédios, mas eu posso, por exemplo, se eu fizer um voo na altura desse prédio até esse prédio menorzinho aqui, com os tetos alaranjados, ele é considerado um plano de contemplação. Eu posso fazer um sobrevoo em linha reta sobre essa Avenida Presidente Vargas, isso é considerado um plano de contemplação, né? Se eu me aproximar mais ali pela Igreja da Candelária, lá no final da avenida, ali já começa a ter uma área de risco, e a depender da altura que você estiver, será que tem um cabo cruzando de um prédio para o outro? Acho que isso é legal também, estar sempre atento, sempre observar, tá? Ventos fortes, por exemplo. Olha uma coisa que é bem interessante. No alto do prédio aqui, desse militar aqui à esquerda, tem uma bandeira ali.
ali, e árvores também, né? É importante você entender como é que está a corrente de vento, para onde está a corrente de vento. Então é buscar essas referências também. Aqui à direita, na Avenida Paulista, por exemplo, você já tem muito acúmulo de torres, de prédios, e muito importante na Avenida Paulista, frequência, radiofrequência, alta frequência, né? Os drones ele tem um ranger de frequência de 2.4 GHz a 5, mas é entender o quanto isso trabalha, o quanto essas torres podem atrapalhar uma falha de sinal, tá? Ficar muito atento a isso. Ainda aqui no Rio de Janeiro você tem, por exemplo, no alto de morros, porque enquanto você está voando, é muito comum você perder uma referência de distância, é muito comum a partir dos 300, 400 metros você não enxergar mais o drone a olho nu. Então ficar bem esperto com isso. Então são exemplos de torres, onde estão localizados ela, que movimento você vai fazer. E quando você não está apontando para essas torres e você fizer um movimento a favor a essas torres e você não está vendo, então tem que ser muito assertivo, entender qual altura que você está para não colidir essas torres e não perder sinal também, porque essas torres são de altas frequências também, tá? Então você tem aqui fachadas de lojas, já fiz muitos drones que passam próximos, né, de árvores, justamente para ganhar uma fachada, né? Para ganhar uma fachada, fazer a localização de onde acontece uma loja, uma porta, uma moradia, e aí recuar, sabe? Fazer uns planos que lá na frente a gente vai entender mais sobre nomenclatura de planos. Cabos, postes, rede elétricas, ela pode, a depender da tensão, ela pode emitir um magnetismo e afetar a frequência do drone. Tá? Pipas, aves, térmicas, essas aves estão voando em térmicas, você vê que a imagem é estática, mas elas voam até sem bater asas, isso quer dizer que tem uma térmica. Drone, a depender do tamanho dele, ele também sofre influência de térmicas, quer dizer que são ar quentes, né, que se elevam, que sobem, fazendo com que as hélices sofram essas interferências dessas térmicas. Eles podem subir aleatoriamente, tá? Sem o teu comando. Bom, partimos agora para entrar aqui com as narrativas, base de enquadramentos e comandos. Usamos os mesmos termos de enquadramentos cinematográficos para unificar a linguagem dos comandos da aeronave. Assim facilita a comunicação e melhor entendimento do briefing, recebido pela direção do projeto. Transparecer habilidade com os termos técnicos e transmite segurança para o plano de voo apresentado. Quanto mais objetivo, mais rápido é a tomada de decisão. Não discuta plano de ação em voo, jamais, né? Como eu já havia dito antes. Então, aqui vai agora o momento vou descauterizar, esqueça que é um drone. Isso é um equipamento de filmagem. Quando você pega um drone, quando você pilota um drone, você é um operador de câmera, você é um cinematógrafo, tá? Você tem as mesmas nomenclaturas, você usa as mesmas nomenclaturas de plano, você conta as mesmas histórias, como se está contando com uma câmera na mão. A grande diferença, obviamente, que você está operando um drone é que você tem recursos que vai além de uma operação de câmera na mão, além de uma operação de câmera no tripé, além de uma câmera em que está aclopada no carro, ou você está se deslocando num veículo, você está se deslocando num helicóptero, mesmo num avião comercial, você aponta a câmera do celular, aponta qualquer câmera para a janela e está fazendo aquela imagem. Né? Que tipo de imagem geralmente ela é denominada quando você aponta para a janela de um avião? Se o avião está decolando, obviamente a janela está lateral, à sua direita ou esquerda. O que acontece quando você aponta ali? Que linguagem é aquela? E o avião está decolando, ele está indo para frente. Isso é um traveling, tá? Então, fiz uma imagem aérea. Você fez uma imagem aérea, porém, ela não deixou de ter a mesma nomenclatura
que uma linguagem de vídeo, técnica cinematográfica. Ela é um traveling lateral, ela é um traveling que, se ela está indo nesse segmento, é um traveling da direita para a esquerda. Se é desse lado, é um traveling também lateral, da esquerda para a direita. Tá? Então, nada muda. Então, a sua mente tem que estar focada agora para a linguagem cinematográfica. Você é um operador, porque assim, uma vez que você está operando um drone, se o drone ele não tem uma câmera, ele é simplesmente um brinquedo de aeromodelo, né? Onde você opera literalmente a olho nu, somente a olho nu. Já o drone, você tem a capacidade de olhar para uma tela, de você ter uma resposta totalmente diferente. O seu olhar foi transportado para uma outra dimensão, para um outro ângulo, tá? Embora também pode ser feito um plano de sequência disso. Então, por isso que a gente tem os drones FPVs. Não que esses outros drones façam uma espécie de drone FPV. A partir do momento que você coloca um ponto de vista no teu recurso, na tua câmera, que é o drone, que está no drone, ela pode ser também vista como um ponto de vista. Beleza? Tipos de plano nomenclatura. Plano geral, mostra onde está situado, pode ser posição geográfica, que se tem ideia de um mapa, ou somente locais, ruas, avenidas, ícones, ou um monumento de uma cidade. Tá? É onde eu falei também ali de planos contemplação. Plano contemplação normalmente é um plano geral, tá? Onde se contempla o ambiente que se quer mostrar. Plano inteiro é um plano conjunto, base do quadro, dos pés à cabeça, é um plano ajustado, né? Um exemplo, um grupo de pessoas, dos pés à cabeça. Plano americano, tem a referência dos filmes de faroeste, concentra os focos e ações conjuntas. Base do quadro, pouco acima dos joelhos até a cabeça. Plano médio, base do quadro da cintura da pessoa até a cabeça. Plano fechado, close-up, mostra na base do quadro busto até a cabeça. Plano super fechado, rosto ou parcialmente rosto. Plano detalhe, são planos de parte do corpo ou de objetos. Subjetivo ou POV, que é o ponto de vista, né, point of view, assume o olhar do ator, atriz, personagem. Mostra, simula como eles veem. Pode acontecer do drone tomar essa narrativa com protagonismo, como protagonismo, beleza? Esses planos são versáteis quando se trata de posicionamento, enquadramento perfilados, frontal, 45 graus, 90 graus, etc. O que acontece? Essas são nomenclaturas simples que a gente usa no dia a dia. Mesmo você não sabendo, esses são os nomes de planos, de foto, de perfis, de ângulos que você acaba usando, mas nem se deu conta de que são chamados dessa maneira. Beleza? Isso é igual a roda. Isso aqui já está inventado e não se reinventa, né? Você usa de artifícios e cada um deles tem um significado para o que você quer mostrar. É isso que nós vamos ver em narrativa. Beleza? Então você tem posição em ângulos de câmeras e nomenclaturas. Tá? Frontal, muito comum para imagens de drone, né? A câmera filma o personagem ou o objeto à frente. A câmera está livre de referências, pode ser junto ao solo, a referência do espaço, a altura do assunto desejado. Atenção para os níveis de câmera. Tá? Lateral, esquerda ou direita. A câmera filma a pessoa do perfil, pode ser tanto o perfil direito ou esquerdo. Esse perfil é o quê? O perfil, falo de câmera frontal, é a câmera que, ou você está filmando alguém na face do rosto, ou frontal, ou isso aqui, tá? Isso são ângulos, são posições que você vai colocar a tua câmera. Ela vai continuar sendo chamada de plano geral, plano inteiro, você vai definir isso. Por exemplo, eu estou enquadrado aqui num plano fechado, tá? Onde mostra o meu busto, beleza? Esse é um plano fechado que eu tô agora falando contigo, tá? Só que o plano fechado, ele tem ângulos. Isso é plano fechado ainda, se eu estou nesse ângulo, tá? Se eu estou nesse ângulo, ou até mesmo de costa. Ele é um plano fechado. Ele é da altura do busto até a cabeça. Tá? E assim consecutivamente, que agora eu estou tratando de ângulos de câmera e posição. Beleza?
Normal no eixo central da câmera, ângulos, né? Melhor referência é o meio do quadro, dividido em 3 faixas. Né? A regra dos terços. Por exemplo, eu estou no meio do quadro. Aqui eu estou à direita do quadro, que talvez seja esquerda para você. E aqui, ó, também. E eu posso estar no meio da interseção das linhas dos terços, tá? Ou aqui, mas aqui eu estou no meio, certo? No terço do meio, tá? Minhas mãos aqui, ó, minha mão direita está no terço direito, minha mão esquerda está no terço esquerdo, beleza? Aqui está bem na linha de interseção da regra dos terços, tá? Vamos lá. Para quem está vendo isso agora, eu tenho que nivelar para quem está começando. Então, estou falando de tipos de planos, estou falando de posição de câmera. Isso é prática, tá? Se você não praticar, você vai ter uma dificuldade em executar os planos com o recurso do drone. Estou usando disso, estou usando dessa definição, o recurso do drone, porque, lembra, você é um operador de câmera, você está operando a câmera, mas com o recurso do drone, beleza? Porque a nomenclatura são as mesmas, o raciocínio cinematográfico são os mesmos, beleza? Então, seguindo, você tem posição, né? Frontal, lateral, por trás, que é esse traseiro, né? Câmera atrás de uma pessoa, por exemplo, normal, ângulos, normal, eixo central da câmera, onde a câmera realmente está centralizada na altura dos olhos, o plongé, que é um mergulho em francês, é a câmera de cima para baixo, contra plongé, que é de baixo para cima. A mesma coisa, ela pode variar em ângulos, ou ela pode ter um movimento em ângulos, tá? Ó, orbitando, tudo isso é movimento de câmera, tá? A gente vai chegar lá também. Posição em ângulos de câmera, nomenclatura, essa parte 2 aqui. Ângulo supino com a referência do solo, ângulo de 90 graus, né? Supinado, olhando para cima. Zenital, olhando aqui, totalmente olhando para baixo. Muito comum de fazer isso com drone, de colocar a câmera bem apontada para baixo, beleza? Sobre ângulos de câmera, ângulos e tipos de posição, atividade prática com controle de remoto. Isso aqui eu coloquei para ter a atividade prática, né? Numa aula prática, numa aula presencial, eu distribuo controles para a gente fazer uma dinâmica ali de aprender sobre os comandos, né, de drone. O controle do drone a gente tem 2 manches, um direito e um esquerdo, justamente para a gente treinar e tomar conhecimento do quais são todos os comandos, né, desse manche, tá? A ideia é a gente desenvolver uma acessibilidade e consciência de comando, tá? Mas uma vez que a gente não está presente, você tem como buscar treinar essa acessibilidade no próprio aplicativo da DJI. Movimentos de câmera e nomenclaturas. Vamos lá. Próprio eixo da câmera, panorâmica, horizontal, pan, direita para esquerda, certo? Quando você tem um comando no drone para fazer isso, são as mesmas coisas. Quando você dá um comando no drone, você tem que imaginar também que você está operando a câmera no tripé. Faz total diferença quando você aprende, você desloca esse raciocínio do tripé para o drone, tá bom? Panorâmica, vertical, pan para cima, pan para baixo, sabe? Isso é a câmera que faz do drone. Quando faz a pan, que é o tópico anterior ali, é o movimento do corpo do drone, né? Que faz, tá? Nos drones, tem drones específicos que já tem todos os eixos do gimbal do drone, mas os meus, por exemplo, que eu utilizo, Mavic, as linhas Mavic 2, 3S, o 4mm, você precisa, só tem movimento de câmera de tilt, para cima e para baixo, tá? Pan é o corpo do drone que faz. Elevador, que é o corpo também. A grande maioria dos movimentos de câmera que o drone proporciona são movimentos do drone, tá? O único que é só da câmera que faz é tilt.
Então você tem traveling frontal, em que você avança com o drone para frente, alt quando você recua, você vai para trás com o drone, zoom e zoom quando tem as lentes do drone, você tem que observar o modelo que você adquire para saber se ele tem a função de zoom. E extensão do seu enquadramento. Os enquadramentos e movimentos de câmera com o drone se trata de uma ferramenta robótica. Esses são alterados através de comandos, dos joysticks que eu estava falando, né, dos manches. E podem precisar de múltiplos comandos para executar um plano, mesmo que seja um plano estável, sem movimento. Ferramenta ferramenta que eu julgo ser criada para movimento. Use para movimento, tá? A não ser que você faça um plano estático, mas que seja muito alto e justifique isso, né? Porque fazer um plano estável a 5 metros não faz sentido você filmar de uma escada, não faz sentido você filmar de um tripé mais alto, né? A não ser que realmente seja um plano sequência, alguma coisa. São coisas para avaliarem, por isso que tem que ter bem definido o plano de voo, tá? Então vale ressaltar que os tipos de planos de movimentos podem ser executados mais de um enquadramento e mais de um movimento na sequência. Por exemplo, posso estar aqui com o drone próximo à janela, eu falando nesse escritório, e esse drone, né, obviamente sem obstáculos, ele recue, revele a janela, revele que eu estou num escritório, que eu estou, aí vai revelando o prédio e revela onde esse prédio está e revela todo o espaço, né? Isso eu faço com movimentos múltiplos. Que movimentos múltiplos são esses? Se eu coloco o drone para trás, eu estou recuando e logo eu posso ir ganhando altura, então eu continuo recuando e estou dando comando para ele subir, e aí posso também, enquanto eu estou subindo, eu posso ajeitar um terceiro comando, né? Fazer uma tilt down com a câmera do drone. Então já executei 3 comandos aí. Então nesse plano sequência eu posso ter múltiplos comandos. Então como realizar isso? Prática, tá? Somente com prática, beleza? Deixa eu ver aqui, extensão, tá? Só para saber se eu estou certinho aqui. Beleza. Narrativa, storytelling e linguagem. É comum ver em narrativa de aberturas de sequências imagens complementar no meio da sequência e encerramento de uma sequência. Cabe entender o que aborda a narrativa, qual é a ação que deseja de acordo com a transição e inserção de uma imagem aérea. Quanto tempo dura uma ação, quanto tempo dura uma apresentação, quanto tempo o plano aéreo se sustenta, quanto tempo levará o encerramento, plano final, plano assinatura, plano sobe créditos, tá? Quantos tipos de planos são necessários para compor e complementar a sequência, quantos tempo devemos garantir uma ação ou um plano contemplação. O que é um plano contemplação, né? Já falei sobre isso. E qual é a altitude ideal, tá? Isso tudo tem que estar muito bem amarrado, muito bem estudado, muito bem pensado, né? Então cabe entender se o projeto é teu, o que você planejou para planos de drone. Se o projeto não é teu, você foi convidado, você foi contratado para produzir imagens aéreas para aquele projeto, entender toda a narrativa, toda a história, para dar sentido e entender muito bem o briefing, interpretar muito bem o briefing que você receber para executar o plano. Se é um plano abertura do projeto. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui da câmera que recua, mas será que pode ser um plano geral onde tem um prédio, mas aí aquele prédio é na Barra da Tijuca, é no Recreio, é no centro do Rio de Janeiro, é no meio da Avenida Paulista, em São Paulo, e aí vai aproximando de um prédio até focar numa janela e aí perceber que tem alguém no computador fazendo uma reunião. Então
esse seria um exemplo de plano de abertura desse filme. E aí discorrer toda aquela trajetória de narrativa. Então entender também se aquele personagem saiu daquele prédio e no meio desse filme também ele é acompanhado por um drone, um traveling, revelando por onde ele passa, sabe? Então isso é que tem que ter a sensibilidade de aonde entra, e o significado daquela situação para ser um plano aéreo, tá? Assim também é para fazer um plano de encerramento. Pô, ele encerra, mas ele encerra onde? Pô, será que eu saí daqui, fui na praia para relaxar, meu horário de almoço, por exemplo, né? Eu tirei um horário de almoço, quer saber, estou aqui próximo da praia, eu vou passar 20 minutos contemplando o mar. Então, será que minha história encerra ali? E aí eu estou sentado com uma água de coco e o drone vai avançando para o mar, sobe créditos, né? Que é tudo os créditos de quem participou, enfim. Então, sabe, são exemplos até bobos, são exemplos até mais simples possível, mas por que começou dessa maneira? Por que entrou aquele plano de drone no meio? Tem uma justificativa, tem um significado. Por que foi aquele plano, aquele tipo de plano? Por que foi aquele movimento? O que trouxe de narrativa aquele movimento? E por que finalizou daquela maneira? Né? Por que é necessário finalizar? Qual o significado, qual a simbologia que quero trazer com essa narrativa, com esse recurso com o drone? Tá? Tudo isso é sobre narrativa, storytelling e linguagem. Tá? Significado, simbologia. Ah, pô, caramba, isso ficou mais complexo, né? Ficou mais complexo, mas quando você tem a real noção e significado de cada plano que ele promove, isso acaba ficando mais por osmose. Você entende o que você quer e como o seu filme monta e se ele monta. Esse é o mais importante, tá? Você tem umas referências de filmes aqui: Baby Drive, Velozes e Furiosos, Vertigo, Sicario, Interestelar, Blade Runner. Então você pode estar assistindo, tem várias opções dessas de analisar como foi o movimento de câmera, o enquadramento, o tempo de plano sustentado ali, quanto durou aquele tempo, aquele plano aéreo, muito importante, tá? Se você não assistiu o filme, não assista primeiramente, eu sempre aconselho não assistir filme analisando, avaliando. Você pode até se perceber que aquele plano foi feito assim e tal, mas deixa se envolver primeiro pela narrativa, depois você assiste uma segunda vez. Faça um convite de você assistir uma segunda vez cada filme que você se interessar, que aquele filme te impactou, que, poxa, esse filme é um filme de cabeceira, é um filme para estudar. Então você estuda quantos planos fechou uma sequência, quais tipos de planos foram esses, como supostamente eles foram, se você não souber, se você não viu o making-off desse vídeo, você pode até buscar making-offs para saber como foi feito, mas entender em primeira instância como e quanto tempo durou aquela narrativa, que ação aconteceu, quanto tempo durou cada ação daquela, quantos planos tem dentro de uma sequência. É legal isso entender. Você praticar assistindo filmes, antes até mesmo de praticar realizando, fotografando, filmando, os tipos de planos, tá? E movimentos e ângulos de câmera. Então você entender para o filme, para analisar, veja então, quanto tempo durou, que plano é aquele, que ângulo é aquele, que movimento de câmera é aquele lá que você está analisando, beleza? Condições climáticas, decisão e análise. Condições climáticas, né? Imagens dessas condições. Calor extremo, neve, frio, vento, névoa, nuvem, chuva, tempestade. Isso tudo influencia na capacidade da bateria. Ela pode reduzir, tá? de desempenho.
rarefeito pode aumentar a velocidade do motor, das hélices e forçar, esquentar motores, gastar mais energia. Então, sempre fazer uma leitura das ferramentas. Que leituras das ferramentas são essas? Níveis de bateria, níveis de sinal da câmera, o tempo de bateria, tá? Altitude, velocidade, deslocamento e distância que está de você. Tá? Isso são ferramentas que eu digo, né? E posicionamento do drone. No controle tem modo radar, tem modo mapa para analisar tudo isso, tá? Período, horário, cada uma delas vai representar uma maneira de fotografar. Expor a câmera do drone, exposição. Por isso que eu disse que você é um operador de câmera e não somente de drone, porque você não tem que só operar o drone. Se você só opera o drone, você é um aeromodelista. Se você opera a câmera do drone, se você é um operador de câmera, você é um fotógrafo, né? Você está numa função de fotógrafo, então você tem que saber expor a câmera, você tem que saber fazer uma exposição fotográfica, tá? Variação de exposições, às vezes de um ambiente mais escuro para um mais claro, de um claro para um mais escuro, sombras, então entender um pouco disso, tá? E tem recursos também para as câmeras do drones de exposição, de fotometria, né? Que é o uso de nitidez, polarizadores. Decisão e análise do plano de voo, que eu já havia falado, é bom repetir de novo. Decisões, né? Quando é o momento de voar? Uma pergunta muito boa, né? Quando voar e saber dizer não. Se você não tem condições, até emocionais, psicológicas, obviamente, mas se você não tem condições climáticas para voar, não voe. Você tem que saber dizer não, não é pelo dinheiro, tá? Mas é pela segurança, é pela sua imagem e postura profissional também, tá? E como comunicar quando não poderá ser executado o voo, tá? Distância percorrida, autonomia de voo, tudo isso em análise, né? Segurança é prever um pouso de emergência, autonomia de voo, tá? Tudo pensar em tudo isso e essas ferramentas, essas leituras você tem no drone. Por isso que eu curto muito os modelos da DJI, porque já tem todos esses parâmetros, tá? Eu não preciso mais ficar montando modelos e adicionando cada ferramenta que eu preciso analisar um voo. Já está tudo integrado na DJI, tá? E assim, meu conselho, já teve alunos que compraram fora da DJI e se arrependeram. Já teve alunos que compraram, tem que saber comprar também. Já compraram com vendedores que não são conhecidos, né? Não são autorizados. E tem que ter muito cuidado com esse tipo de compra também, tá? Com quem você vai comprar. Pouso e decolagem, análise, né? Dominando e adquirindo segurança. Quando você realiza voos excessivos, repetidos movimentos, tornando uma prática diária, é comum passar pelo processo de evolução que pode causar descuido com obstáculos devido a recorrentes mudanças de orientação espacial. Vamos lá, por que eu estou dizendo isso? É comum você ganhar uma autoconfiança e você, não, isso dá, bateria tem 10% ainda, dá para fazer um voozinho, dá para um gargalozinho, cara, não vai nessa. Voe, eu aconselho, a bateria está chegando a 40%, a 35%, já começa o processo de retorno da aeronave, para você pousar no máximo com 25%. Por quê? Você vai garantir segurança, você vai garantir o seu investimento, porque um drone não é barato, e você vai garantir a vida útil da sua bateria. Sim, se você voa abaixo de 20%, você já está matando um ciclo de vida da tua bateria, esquentando também a bateria, logo esquentando outros compartimentos da bateria, principalmente o processador. Sim, processador. O drone ele é praticamente um computador, né? Ele tem placas, ele é nanotecnológico, então ele tem microsoldas, então ter cuidado com o clima muito quente, com voos longos, isso pode interferir
num mau funcionamento e causando um acidente ou a perda do teu investimento. Se você colidir planos não executados com fluidez, deixe de se perceber se você está evoluindo. Quando te surge proposta de planos de voo com múltiplos comandos, distâncias que saem do seu campo de visão, esse processo evolutivo pode gerar distração. Uma sedução pela imagem que impressiona e pode vir a esquecer de realizar as leituras de ferramentas de voo como níveis de bateria, níveis de sinais GPS e radiocontrole, altitude, distância, geolocalização, que é o mapa, esbarrar no botão de Return to Home. Return to Home é um botão de segurança que onde você perde o drone, você perde sinal, ele automaticamente já aciona, mas você pode acionar quando você não quiser trazer o drone manualmente até você. Ele sempre, o drone da DJI, quando não é muito comum ele já registrar da onde ele saiu. Então você aperta o botão, quando você não quiser trazer ele manualmente, você aperta o botão Return to Home, ou retornar à base, você aperta esse botão e ele vai voltar sozinho. Mas voltando sozinho não quer dizer que você vai fazer outra coisa, você vai conversar com alguém do outro lado, você está sempre observando se ele já vai entrar no teu campo de visão para você observar um mau comportamento, uma rajada de vento, né? Ou até um descuido teu ali de mexer em algum botão, enfim. A tua atenção tem que ser toda voltada enquanto o drone estiver no ar. Uma vez que ele está, né, de volta para o solo, desligado, o controle desligado, aí sim você foca em fazer outras coisas, tá bom? Ah, mas pô, não, eu sou hábil, eu tenho a habilidade de fazer múltiplas coisas. Vou recapitular lá no início da aula. A responsabilidade de planejamento de voo é completamente de alta responsabilidade do piloto, beleza? Então, se você consegue fazer múltiplas coisas, múltiplos comandos, múltiplas funções, múltiplas atividades, a responsabilidade é toda completamente sua, beleza? Mas eu aconselho fazer, se for voar, só voe o drone e esteja com ele dentro do teu campo visual. Se ele sumir do teu campo visual, certifique-se que não tem obstáculo, certifique-se que você tem sinal de GPS suficiente, tá? Para retornar. E quando retornar, você tem a habilidade com a orientação espacial de perceber, de localizar ele quando ele surgir no teu campo visual e trazer até a base, trazer até o pouso com ele no visual. Beleza? Evite realizar funções além de pilotar, como decolar e automatizar a aeronave enquanto opera outro dispositivo, até mesmo sair do aplicativo de voo durante o voo, em realização. É comum acontecer quedas e perdas de sinal por falhas humanas. Perder sinal também pode ser uma falha humana. Exemplo, um ambiente que se propõe a decolar com índice de magnetismo forte ou bloqueios, né? Tem prédios que são tão de paredes espessas ou múltiplas paredes que ele pode filtrar o sinal até causar a perda do sinal, tá? E pode haver falha humana sempre. Então é isso. Exemplo, ambientes que se propõem a decolar com índice de magnetismo forte causado por rochas, acúmulos de ferragens e estruturas metálicas, prédios ou morros e montanhas altas, que filtram o sinal do rádio, controle e GPS da aeronave. Menus e funções, a gente tem setups das câmeras, então a depender do aeromodelo que você, a depender do drone que você escolher para operar, para adquirir, fique atento à entrega de qualidade, de formato, de taxas de quadro e outras funções de ferramentas de exposição e fotográficas que ele vai te proporcionar. Além de outras funções também de modos de filmagem, tá? Menus e funções, telas iniciais, a tela de segurança, a tela de modo de voo, tela de câmera. Eu falo da tela quando você starta o drone, liga o controle, então você tem
as configurações na tela, tá? É onde você opera a qualidade da câmera, a exposição e até mesmo os comandos e os planejamentos de voo, tá? Se ele vai desviar de obstáculos, se você vai acionar os sensores anti-colisão, tá? Calibragens da câmera, calibragens de processadores, que é o MU, e análise de baterias e outras telas, tá? Perfil de segurança, a gente vê esse perfil, você pode ver esse perfil de segurança nos próprios tutoriais do aplicativo da DJI, que é compatível com a tua aeronave, tá? Configuração de controle, tempo e voo de baterias, diferenciar modelos, porém indica cenário ideal e uso de bateria e preservação. Quando e como carregar. Não carregar quente logo após o voo, fica aí minha dica, não carregar as baterias do drone quando você tira do drone. Você coloca para carregar, ela ainda está quente, ela pode diminuir o ciclo de vida e também estufar as células. E aí é o perigo iminente que pode até explodir, tá? Então é necessário que as baterias esfriem completamente para que você volte a carregar a bateria do drone, tá? Assim também, não é só de drone não, tá? Qualquer tipo de bateria, de computador, de celular, meu celular a mesma coisa, o celular chegou a 30%, 20%, cara, analise se ele está quente, espere ele esfriar, depois você volta a carregá-lo, tá? Então você tem aqui o exemplo de tela, a tela inicial para você entrar no aplicativo. Você tem guia de conexão, como eu falei, né? Você tem tutorial ali para várias coisas dentro do aplicativo da DJI. Tá, beleza? Você acessa a galeria do que já foi filmado, enfim. E você também atualiza a firmware, porque automaticamente a DJI verifica as atualizações tanto da aeronave quanto do controle. Tá? E aqui ó, são uns menus e funções dentro do aplicativo que você consegue entender. O GPS já te localiza e já te mostra esses vermelhos aqui, ó, retangulares, são pistas de aeroportos. E o perímetro em que você pode voar e que você não pode. Tá? Aqui já é dentro do controle, então você tem aqui o modo de voo, aqui tem mensagens que o drone está pronto para decolar e a decolagem é permitida ou não, perdas de sinais, vai tudo aparecer nessa lacuna aqui, praticamente no meio. Aqui 59 é o nível de bateria, aqui é o nível de bateria, aqui você tem o tempo de voo, aqui esses sinais aqui ó, são o RC, o Remote Control, tá? É o controle remoto. Aqui são os GPS que vão aparecer para vocês. Aqui são os raios. Então aqui eu tenho o nível de bateria, que aqui no exemplo aqui está 59, tem o tempo de duração do voo, tem o sinal do controle, que aqui no caso ele está me mostrando cheio, mas conforme eu vou me distanciando ou filtrando esse sinal, ele vai diminuindo, ele vai apagando esse do mais forte e vai graduando para a menor pontuação aqui, até ficar laranja e por fim ficar vermelho e perde sinal. Ficar muito atento com isso. Isso aqui são os sensores anti-colisão, né, para identificando. Aqui à direita são os números de GPS que aparecem, né? Aqui esse ícone aqui de mapa realmente você clicar aqui vai abrir o mapa. Você pode abrir tela inteira, pode abrir parcialmente aqui como um PIMP ou aparecer um modo radar. Então você escolhe ali a operação, o melhor significado aqui para você, melhor orientação para voo, né, e deslocamento. Aqui você tem as graduações de altitude, do lado você tem a velocidade em que o drone se desloca de altitude, aqui você tem distância abaixo e também do lado a velocidade em que você se desloca em distância, tá? Aqui embaixo à direita
inferior são as configurações de câmera, tá? Aqui você tem o formato, a taxa de quadro, você tem o tempo, aqui é o ícone do cartão, você tem o tempo de filmagem, aqui é o shutter, aqui é o diafragma. Nesse caso, no meu drone aqui, o diafragma é fixo, ele é somente 2.8. Aqui você tem um perfil de cor, D-Log. D-Log é um perfil de cor, ele é mais lavado, ele tem mais qualidade, ele é um arquivo mais pesado, ligeiramente mais pesado, mas com mais qualidade. Eu sempre filmo a máxima qualidade da câmera do drone. Aqui é o White Balance, que é o balanço de cor, né? Toda imagem ela tem uma cor, então você diz que cor é aquela. Geralmente quando eu estou numa área externa eu coloco 5500. O ISO é a acessibilidade do sensor da câmera, aqui está em 100, tá? E aqui a esquemetragem relacionada. Ah não, aqui é a exposição, tá? Fator de exposição. Eu tenho o modo Pro, em que esse modo aqui é o modo Pro, é o que eu controlo manualmente todo isso aqui. Eu posso deixar também automático. Aqui esse AF, quando está em AF é porque meu foco está automático, mas ele pode ficar MF, que é Manual Focus. Eu faço esse foco automático tocando na tela, aparece uma barra aqui, mas eu confesso que eu raramente eu uso muito no modo automático. Então você tem aqui, quando você toca em cada ícone desse aqui, ele pode abrir umas páginas dessas, tá? E aí você escolhe a exposição da câmera no drone. Aqui o equilíbrio de branco, o formato a ser filmado, se é 5.4K, ou 4K, ou 2.7K, ou Full HD. Aqui a taxa de quadros, 24 FPS, 25, 30, até onde o teu modelo permitir. E aí você tem, no meu caso, nesse modelo de drone, eu tenho um armazenamento interno, que é na aeronave, e o armazenamento no cartão. Aqui eu tenho espaço de cor, certo? E aqui os modos de filmagem. Eu tenho foto, se eu quiser tirar foto, eu tenho que mudar para o modo foto. Se eu quiser filmar, eu mudo para o modo filme. Eu tenho esse Master Shots, eu tenho Quick Shots, eu tenho Slow Motion. Então, são recursos que vêm a depender do modelo que você adquire. Dependendo do modelo que você adquiriu, você toma conhecimento dos formatos, dos modos de filmagem, dos modos de produzir imagem que cada aeronave, cada câmera da aeronave pode te proporcionar. Aqui é para dar play numa imagem que você já gerou, tá? E esse botão vermelho, obviamente, é o REC. E quando é foto, ele fica branquinho, que está aqui, ó, esse quadradinho em cima, o modo foto. Aqui, esse formato de película de vídeo, e esse quadradinho aqui é foto. Então você já tem as configurações de foto também. Formatos da imagem, JPEG, RAW, ou faz os dois, JPEG e RAW, e você escolhe o aspecto da janela, né, o tamanho da janela, se é 16:9 ou 3:2, e também armazenamento. Aqui são esses padrões, está habilitado esses padrões aqui. Se você clica aqui, vai para se você clica esse diafragma aqui, vai para as exposições, beleza? Então aqui são os padrões de fotos, e aqui você já tem a aba de segurança. Se você vier aqui nesses 3 pontinhos no canto superior à direita, ele vai abrir essa janela. Segurança, controle, câmera, transmissão e sobre. Vai ter tudo sobre tudo sobre a aeronave. Então, é coisa para você parar e estudar, analisar e entender isso aqui, tá? Então, são opções de segurança. Se eu vou determinar para o meu dono se ele vê um obstáculo, ele vai frear, ou se ele vai desviar, ou está desligado. Uma vez que está desligado, você tem que ter atenção nesses obstáculos, porque se você continuar, vai colidir. Então é entender muito bem isso, tá? Você determina também a altitude, distância. A altitude do RTH é Return to Home, de retornar à base. Então toda vez que você perder o sinal, você quiser apertar o botão para voar, se você tiver a 30 metros, ele vai subir a 100 metros e depois ele vai começar a retornar, tá certo? Aula prática, isso aqui foi quando a aula prática estava
atualizada. Então a gente já criou essa página para lançar o briefing para a nossa aula prática. Enfim, a gente abre assuntos para conversar, para compartilhar. Se houver no nosso site aí um espaço para compartilhar mensagens, compartilha com a gente até aqui, escreve aí o que você achou até aqui, quais são as suas dúvidas, tá aberto para compartilhar quais são as suas dúvidas, o seu nível. Compartilha aqui também o seu nível de conhecimento cinematográfico, operação de câmera, exposição, manuseio com a câmera, conhecimentos de enquadramentos, conhecimento de posição e movimentos de câmera, tá? Quais são as suas dúvidas também, beleza? O time ABC Curso de Cinema agradece, eu também, o Lucas de Paula, eu, Ramon Gonçalves e o Lucas de Paula, e o time ABC Cursos de Cinema, agradecemos aí por hoje, agradecemos por esse momento, beleza? Muito obrigado.